Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, desenho técnico mecânico. Sou o professor André Lunardi. Hoje é a nossa primeira aula. E aí, queria conversar com vocês. Preparei essa pequena apresentaçãozinha aqui que vai falar um pouco das etapas, o que acontece na disciplina, como também toda a nossa comunicação, como se dará a nossa aula no dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, é interessante vocês conhecerem sempre o professor. Não sei se alguns de vocês já tiveram aula comigo. Eu criei o grupo lá do WhatsApp para a gente conversar, mas depois eu até pedi para vocês enviarem pelo grupo mais tarde, eu solicito lá, para vocês mandarem o nome de vocês para eu poder salvar na agenda e toda vez que vocês conversarem comigo, hoje eu estou vendo só o número, né? A gente depois ter aí esse contato mais direto. Então, meu nome é André Lunardi, eu entrei na Unifor em 2002 como aluno, comecei na engenharia de controle e automação, posteriormente migrei para engenharia mecânica, me formei lá, na Unifor mesmo, em 2009, mas minha área da mecânica ela começou bem antes, então eu sou uma pessoa, fui um estudante de segundo grau de escola técnica, né? Então eu fiz escola técnica Lauro Gomes, onde eu fiz técnico em mecânica, posteriormente engenharia mecânica, e meu mestrado também é dentro da Unifor, na área da administração, vinculadas a ecossistemas, economia circular, ou seja, produtos verdes. Vocês vão ver que a gente vai discutir muito sobre projetos, componentes, elementos mecânicos em vários âmbitos, né? E principalmente esses mais atuais, onde diversos pontos estão correlacionados, não só a eficiência, rendimento, fabricação, mas descarte, durabilidade, reaproveitamento, ou seja, um conceito circular, ok? Dentro da Unifor, dependendo do curso de vocês, é uma coisa que eu vou perguntar já depois para vocês também, se a gente pode se encontrar em outras disciplinas, então também ministro, né, além do desenho mecânico, projeto de construção de máquinas, dentro da mecânica, né, projeto de construção de máquinas e sistemas hidráulicos pneumáticos. Dentro do curso de automação, a gente tem projeto assistido por computador, materiais e usinagem CNC. Então, se vocês observarem, é uma área na parte de fabricação e construção mecânica, tá? Que é uma área que eu trabalho há muito tempo, desde a minha graduação, empresas que eu trabalhei estão vinculadas sempre à área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, P&D, que a gente chama, né? E aqui seguem alguns links aí para a nossa comunicação. Nossa comunicação, de forma geral, ela se dará, eu tenho um e-mail institucional, então tem um andré@unifor.br, tá? Esse e-mail a gente vai usar algumas vezes aí para algumas atividades, para entrega de algum material, para compartilhamento de algumas coisas que as plataformas não suportam, tá? Redes sociais, LinkedIn, assim por diante. Outra coisa interessante, foi criado, né, o grupo de WhatsApp da disciplina. Então, o grupo ele é uma forma de comunicação bem rápida e direta, tá? Para a gente poder compartilhar o link, esse lembrete que eu já fiz, por exemplo, ontem à noite eu mandei uma mensagem para vocês, desculpa que foi um domingo à noite, mas foi só a primeira. Também teve o contato hoje de manhã aí, sempre meio que acordando vocês aí, vamos lá, vai ter aula, né? Então, a gente compartilha aí nossas informações. Fora isso, temos também a ferramenta Torpedo de Fórum Online, ela também funciona, também temos acesso e temos este meio de comunicação. E tem a nova plataforma, o Zoom, que a gente ainda vai se aprimorar aí em relação à comunicação dentro dela, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber só um pouquinho, hoje, como a gente estava mostrando aqui, eu tinha até aberto a janela aqui, a nossa disciplina hoje ela está com 14 alunos. Alguém se manifesta aí só? Alguém que não seja da mecânica? Tem alguém? Eu pergunto mecânica porque esse horário, né, essa disciplina ela é vinculada ao curso de engenharia mecânica. A outra comunicação também é o chat do Zoom. Não sei se todos vocês já tiveram contato com essa ferramenta. Eu trabalho com o Zoom porque a gente usa ele de forma paga, então é uma ferramenta um pouco mais completa em questão de parâmetros, características para a utilização, tá? Então, ó, legal.
a Luana e o Alisson aí, né, engenharia de produção. Pessoal, não tem distinção em relação a aluno, tá? Questão de, sou da produção, sou da mecânica. Nós, quando estamos em campo, né, nós somos engenheiros. Então, seremos solicitados, trabalharemos, nos portaremos, né, postura de engenheiro. Então, são decisões, são ações que nós teremos que tomar que cabe a qualquer um da categoria. Então, a disciplina de desenho mecânico, ela trabalha num âmbito, uma questão de abordagem, onde seja você lá um engenheiro mecânico, que você tenha que desenvolver, pensar ou se comunicar por meio do desenho para a mecânica, como você sendo da produção, você também vai ter que, muitas vezes, ter que se comunicar por meio do desenho, seja lá num layout, seja numa reorganização, seja num fluxograma, né? Então, a disciplina de desenho mecânico, a gente vai trazer esse âmbito aí dessa forma de comunicação padronizada, né? É uma linguagem, uma das primeiras linguagens do mundo e também uma linguagem universal. Eu acredito que um desenho, né? Uma expressão por meio de uma caneta, um lápis, um papel, você gera uma geometria e você se comunica com qualquer parte do mundo, ok? Alguns de vocês trabalham, estão trabalhando, estão estagiando na área? Se quiserem entrar, pessoal, e falar, não tem problema, tá? Vocês podem ativar o áudio de vocês e falar sem problema nenhum. Eu olho para o lado às vezes aqui, porque eu tenho um acompanhamento aqui do chat de vocês, aqui do lado, tudo, tá? Então, se vocês trabalham, vocês não podem observar, acredito, construção civil. Construção civil também trabalha essa parte da área de desenho, né? Essa parte de expressão gráfica ali de desenhos. Então, vocês vão ver que, querendo ou não, o dia a dia, o desenho está no nosso dia a dia, está no nosso linguajar, está nos nossos meios de comunicação. Legal. Aqui é só aquela mesma tela que eu coloquei lá da nossa... dentro do Inform Online. Então, vocês vão observar aí que até o momento, estamos com 14 alunos. Nossa disciplina, ela é 2.2, 2 teóricos, 2 práticos, tá? Então, toda segunda-feira nós vamos discutir teoria. Essa teoria é discutida de forma virtual inicialmente, ok? A videoconferência. A parte prática é bem interessante. Quarta-feira eu vou conversar com vocês em relação ao software que nós utilizamos. Nós trabalhamos na plataforma do SolidWorks, tá? E terá a versão estudantil para vocês. Então, quarta-feira eu vou mandar para vocês também. Nós vamos discutir toda a documentação, os links individuais de acesso, né, as chaves de acesso de liberação do sistema. Então, vocês vão ter acesso à versão estudantil do software. E isso vai entrar numa característica muito interessante, que é a questão da aula híbrida, tá? Então, a gente vai explicar isso já para vocês. Então, nós estamos na disciplina de 2.2 créditos, 2 teóricos, 2 práticos, de forma híbrida. O que seria o híbrido? O híbrido ele tem encontros virtuais e presenciais, tá? A gente vai combinar isso já. Então, a gente está aqui, apesar de alguns de vocês, acredito que estarem mais avançados dentro da universidade, essa disciplina é da categoria de terceiro semestre ali, né, dentro da grade curricular. Então, por isso que eu falo que muitas vezes é o primeiro contato que eu tenho com vocês aí de alguns alunos, outros já fazem essa disciplina. O pessoal da produção ela é um pouquinho mais adiante já, né? E aí, aqui, inicialmente, é só informativo das nossas salas. Então, se a gente tivesse uma aula presencial teórica, seria na sala C36, e a nossa aula presencial prática é na sala C34, tá? É uma da outra, são conjugadas, teoria e laboratório, onde a gente trabalha a parte de desenho. Dentro desse... passou aqui. Sobre a nossa disciplina, né? Programa, não o nosso dia a dia, mas os assuntos abordados. O que ao final da disciplina, vocês como alunos terão acesso ali, né? Terão conhecimento, terão know-how, capacidade de dialogar, discutir e executar. Então, primeiramente, algumas dessas ações vocês reviram já lá em expressão gráfica. A gente vai rever alguma delas aqui um pouco mais aplicada, tá? Então, essa parte é de vistas ortográficas de componentes mecânicos.
Quando a gente fala componentes mecânicos, pense não somente em aplicação mecânica, mas componentes físicos reais, né, do nosso dia a dia. Eu pego um componente um aparelho eletrônico, um celular, uma televisão, ele tem diversos elementos, diversos componentes, componentes esses que a gente pode determinar ele como elétrico, eletrônico, mas eles têm uma estrutura física lá, mecânica, né, que ela foi desenvolvida, construída. Então, a gente vai ver diversos âmbitos aí que vocês vão ver que está todo mundo praticamente correlacionado, né? A forma de expressão desses desenhos, né? Não só de expressar, mas interpretar. Então, hoje em dia, quando a gente fala nessa parte de desenho, é fundamental você pensar o quê? Pô, eu trabalho numa empresa aqui no Ceará hoje. Essa empresa, ela é uma empresa, é uma multinacional, digamos assim. Muita documentação, ela vem de fora. Ou até mesmo se eu trabalho numa empresa pequena, mas lá nós compramos um equipamento novo, esse equipamento novo veio da China, por exemplo. Foi fabricado externamente, né, ao nosso país, vem uma documentação. Essa documentação de desenho ela é universal. As regras, as normativas mudam algumas características de apresentações, como diedro, como resolução, como legenda, nós vamos ver isso durante a disciplina, mas a interpretação é praticamente a mesma. Então, essa parte de cortes, cotas, né, ela é uma linguagem, ela é um elemento que nós vamos aprendendo a interpretar e se comunicar. Desenvolver e fazer também, né? Já na aplicação do desenho mecânico, nós podemos falar aqui dos elementos, né? Ó, elementos de fixação temporário, permanente e transmissão de movimento de apoio. Então, quando a gente olha esses elementos, só um instantinho aqui, acho que vai facilitar para vocês observarem aí meu ponteiro, beleza. Então, quando a gente olha aqui elementos de ligação, temporário, permanente, transmissão de movimento, apoio de elementos móveis, né? Nós estamos falando aqui de elementos de máquina. Então, nós vamos trabalhar aí, não o desenvolvimento de alguns deles, porque a maioria deles são padronizados, tá? Um parafuso a gente não projeta, a gente especifica, né? Dependendo do projeto, você compra o parafuso e aplica. Então, não necessariamente a gente vai projetar um parafuso. Tem casos especiais, mas a gente vai especificar lá geometria, localização, forma de fixação, sequência de montagem. Então entendam que essa nossa disciplina, ela não é uma disciplina de dimensionamento, ela é uma disciplina de apresentação de layout, ou seja, eu não vou dimensionar isso, vocês vão fazer lá em elementos de máquinas, PP2, dependendo aí do curso, mas aqui a gente vai saber interpretar dentro do desenho aonde tem um parafuso ou expressar no nosso projeto o desenho, o parafuso por meio dos desenhos. Não só parafuso. Parafuso é uma ligação temporária, mas elementos permanentes, rebites, né? Elementos de transmissão, de movimento, correias, polias, engrenagens, elementos de apoio, mancais, né? Então isso aqui vai ser discutido na disciplina, muito bacana. Desenho de elementos, desenho de componentes e de conjunto. Então a gente desenha um único componente. Eu gosto de usar muito exemplo da caneta, né? A gente desenha um único componente, uma tampinha lá de caneta, por exemplo, ele é um componente. Eu desenho ali um segundo componente, eu não vou conseguir tirar agora, mas seria a carcaça externa da caneta. Essa tampinha traseira, o cartucho aqui de tinta, né, a ponta dela. Depois que a gente desenha individualmente esses elementos, nós vamos fazer o desenho do conjunto, ou seja, nós vamos montar a caneta. Fazer o teste de encaixe, de validação, se tem interferência, se tem sobreposição, né? Se os graus de liberdade que a gente projetou estão presentes, tá? E no final, a gente vai fazer algumas simbologias, expressar lá a forma de como esse material será construído. Então, muitas vezes a gente tem uma união aí de dois elementos e essa união é por meio de solda, é por meio de encaixe, né? Então, existem algumas simbologias padronizadas onde a gente demonstra esses elementos, acabamento superficial e assim por diante, ok? Então, isso aqui é mais ou menos o roteiro, a grosso modo, dos assuntos que serão abordados dentro da nossa disciplina. É uma disciplina bacana, dinâmica, tá? Eu já vou mostrar para vocês a plataforma do Moodle. Dentro do Unifor Online também já foi postado o nosso plano de ensino. Eu coloco em paralelo sempre esse planozinho aqui,
só voltar meu ponteiro aqui. Eu coloquei ele em paralelo, não só é um plano resumido em relação ao que a gente tem na disciplina, né? A sequência de atividades que a gente vai desenvolvendo. Ele abriu aqui na outra janela. Então, vocês vão ver lá, vai ter documento para vocês, que a gente vai falando aí, aula a aula, conforme a gente vai trabalhar, tá? Então, esse documento eu vou explicar para vocês na apresentação dele. Ele vai até dezembro aí, nossas aulas vão praticamente até dia 14 e 16 de dezembro. Então, por exemplo, hoje, 17 de agosto, né, a aula inaugural, o contrato didático, é justamente o que a gente está discutindo aqui hoje, está mostrando para vocês, né? Então, quarta-feira, dia 19, introdução SolidWorks, vou apresentar o software, nossa ferramenta de trabalho, a vocês. E aí, na próxima segunda, a gente já começa nosso sequência aí de teoria, matérias, né? Não que hoje não seja importante. Então, nós temos aqui nossas aulas de agosto, nossas aulas de setembro. Pessoal, nossa disciplina, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Nossa disciplina, ela é nota única. O que é uma nota única? Só é lançado uma nota ao final do semestre. Ou seja, nós estaremos lançando uma nota final do aluno lá pelo dia 15, 16 de dezembro. Até lá, como o aluno ele vai compor essa nota. Então, vocês vão ver que a gente vai chamar muito de atividades. Essas atividades, elas serão feitas de forma onde vocês vão computando valores. Logicamente, toda vez que a gente faz uma atividade, ela vai ser corrigida, vai ser dado feedback para vocês de pontuação do que foi desenvolvido, do que está certo, o que está errado, o que foi muito bom, o que poderia ser melhor, né? Para que vocês vão evoluindo nas atividades. E essa atividade, posteriormente, gera uma nota e a gente vai compondo a nota da nossa disciplina, tá? Então, não é uma atividade, um projeto final único, uma prova final, aonde vale toda a nota da disciplina. Não, nós vamos criando esta pontuação, tá? Então, vocês vão ver durante a sequência que alguns dias terão atividades avaliativas. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, aqui, ó, dia 9 de setembro. Lá vai ter alguma atividade que vai gerar para vocês desenvolverem. Não vou falar agora se ela vai ser apresentada durante a aula, se entrega durante a aula, se vai ter um tempo extra. Então, isso aí a gente vai discutir mais à frente aí como as demais. Olhando em outubro aqui, ó, teremos outra, né? E aí vamos na sequência do nosso desenvolvimento, tá? Etapa a etapa, aí depois vocês olham com calma. E lá no final de dezembro, aqui não tem as atividades marcadas em amarelo, algumas delas, porque senão ia ficar muito parecendo muito só atividade avaliativa. Mas tem muitos trabalhos, muitas ações de aula que geram um retorno para vocês computarem nota, tá? E aí nós temos um projeto final da disciplina, onde a gente faz um apanhado, a gente aplica a uma situação tudo aquilo que foi discutido dentro da nossa disciplina, tá? Outra coisa interessante é interessante vocês terem em casa, hoje para a nossa aula, um conjuntinho lá, se vocês não tiverem, vocês conseguem usar outros elementos, tá? Não que seja obrigatório a compra, mas eu acredito que muitos de vocês possam ter isso lá da disciplina de expressão gráfica ainda. Então eu coloquei aqui, né, ó, uma régua, um transferidor. Então você tem uma régua na sua casa, um transferidor, ele é transparente, mas vocês vão conseguir ver aí, ó, né? Que auxiliam aí no trabalho. Logicamente um lápis, uma lapiseira, uma borracha, né? Que a gente fala. Eu não tenho um transferidor aqui, eu uso geralmente o compasso de outra forma, que a gente trabalhar um transferidor no compasso, quem tiver pode ajudar, e papel, né? Papel A4, papel ofício, porque tem algumas formas que a gente tem que expressar à mão. Por que isso? Nem sempre a gente vai ter acesso a um computador lá no chão de fábrica, na visita técnica que a gente está fazendo, ou no local que a gente está trabalhando, ou até mesmo não vai ter energia, acesso à energia, né? Então, a gente precisa fazer lá um croquis, um esboço do nosso elemento para posteriormente trazer ele para a plataforma digital. Então, é fundamental você ter essa capacidade de desenho à mão, tá? Não é uma coisa
artística, mas é um desenho técnico, ok? Pessoal, qualquer dúvida, a qualquer momento aí vocês podem perguntar, tá? Tanto pelo chat, eu não fico com o WhatsApp aberto, tá? Eu fico com o chat aqui do Zoom e pelo celular aqui eu acompanho o Fórum Online lá. Mas qualquer coisa, só abrir o áudio e falar, ok? Sobre bibliografia da nossa disciplina, existem diversos livros hoje, plataforma digital, nós vamos mostrar para vocês. Então, existe essa apresentação, apesar do nome ser Comunicação Gráfica Moderna, né? Ele é um livrozinho aí de 2002, 2004, lá tem umas versões de 2004, já umas edições de 2004. Parece antigo, mas o desenho técnico, ele vem já ao longo do tempo, sofrendo otimizações, sofrendo evoluções, mas ele tem uma essência direta. O desenho ele surgiu no período das grandes guerras, não o desenho em si, mas o desenho técnico. Quando você teve aquela revolução industrial, onde você precisou começar a fabricar em escala, ou seja, replicar elementos, você precisava de padronização. Essa padronização precisava ser cadastrada, catalogada. Para quê? Para ser reproduzida, repetida. Quando eu falo em períodos de guerras, se você tinha lá uma peça desenvolvida aqui no Ceará, que fazia parte, componente no conjunto final, vamos falar aqui um veículo de guerra, por exemplo. Então, uma parte era construída aqui no nosso estado, outra era construída lá na região norte, outra na região sul e outra no sudeste. Ao final, elas precisavam se juntar, se encaixar e funcionar. Ou seja, padronização. Então, aí começou a surgir o desenho técnico, né? Temos o Desenhista e o Projetista de Máquinas, são dois livros muito interessantes dentro da nossa biblioteca, tá? Fiquem tranquilos. Desenho técnico moderno. Esse livro aqui, se eu não me engano, vocês conseguem achar ele em PDF pela rede já. Mas esse aqui eu estou colocando como acervo físico, nós temos ele disponível lá na nossa biblioteca. Aula em casa, preciso ter um acesso, nós temos a nossa biblioteca digital. Então, vocês podem ver lá que a gente também tem o desenho técnico mecânico, né, ó, em 2 versões. Vocês podem ver que eles já são um pouco mais atualizados. Não que mude, muda apenas o linguajar das versões anteriores, mas o conteúdo é o mesmo. Então, a gente tem na plataforma da minha biblioteca, né, ó, e na Evolution, dentro do Unifor Online, tá? Então, se você for lá, para quem não conhece, eu acredito que vocês conheçam, né, ó, vocês verem aqui em biblioteca digital, basta busca integrada. Então, se a gente colocar aqui, né, ó, desenho técnico. Opa. Ele já vai aparecer aqui tanto no acervo físico quanto nos acervos digitais. Então a gente acha aqui tudo associado a isso, ok? É bem tranquilo. Opa. Aulas teóricas, né? Nossas aulas teóricas são expositivas, então sempre vou trazer um roteiro para vocês. Essa sequência vai ser bem interessante. Questão de apresentação da disciplina. Material impresso, a gente coloca aqui, como a gente não vai estar fisicamente presente, eu vou disponibilizar virtualmente para vocês, né? O material. Técnicas de desenho à mão livre, técnicas de desenho, interpretação de desenho, né? Desenvolver o desenho lá para fabricação e montagem, ler, interpretar e executar desenhos mecânicos. Coisa muito interessante. Quando você pensa aí num projeto, num componente, num equipamento, não achem que ele surgiu do nada ou ele surgiu meramente já naquela geometria. Então, geralmente, existe lá um croquis, você vai fazendo um desenho, observações, tá? Adotando algumas medidas. Por exemplo, um exemplo bem básico que a gente fala, né? Até coloquei aqui o desenhozinho da cadeira. Se nós formos projetar uma cadeira hoje, um banco, um assento, e você pensar assim, quais são as dimensões dessa minha cadeira? Você pode adotar medidas, com certeza. Como engenheiro, você vai tomar muitas decisões como essa. Mas essa cadeira, qual seria a altura do assento até a região do piso até o assento? Não sei. Então eu posso pegar lá uma ferramenta de medição, uma trena, ir lá e medir uma cadeira que já está pronta. E aí eu vou fazer um esboçozinho na minha cadeira lá e vou colocar uma medida lá.
uma altura aproximadamente de tanto. Se minha cadeira vai ter ajuste, qual vai ser o range aí do meu ajuste, né? Então, qual vai ser o mínimo e o máximo? Posso fazer ali alguma observação? A altura do encosto. Qual a altura do encosto de uma cadeira? Qual é a largura de uma cadeira? Né? Então, qual a altura do braço, do apoio do braço, do assento até o apoio do braço? Então, são características que existem padrões, existem normas que a gente pode consultar também, mas a gente pode ir a campo tomar nota, né? Então, o croquis, ele sempre está ali, o desenho rabisco, né? Muitos chamam, o desenho inicial, ele está ali presente. Então, a gente tem que ter uma forma de fazer ele. Ah, mas se eu for levar ele para uma plataforma depois, eu posso fazer do meu jeito? Não é certo. Porque o que pode acontecer? Você é o engenheiro que está lá no momento da captação da informação, então você vai fazer o desenho, coletar as informações, e quem vai executar é outra pessoa. E a outra pessoa tem que entender o que você fez, o que você desenhou, como você desenhou. Desculpa. E aí, se você desenhar da sua forma, será que ela pensa como da sua forma também? Por isso, muitas vezes, anotações, informações, características. E o jogo pode ser reverso. Você pode receber um desenho feito por uma outra pessoa que você terá que interpretar. E aí, será que você vai pensar como ela? Por isso que o desenho técnico ele tem que ter uma padronização. Nós temos que ter uma sequência, uma linha de raciocínio e de desenho padronizado. Ok? Então, essa é a parte de aula teórica. Parte de aula prática. Né? A aula prática também tem a parte expositiva. Sempre tem um roteiro aí, quando for uma atividade ou uma ação que nós vamos usar o software, a mão livre, como for. Sempre faremos diversas discussões, como a gente está fazendo agora, né? No âmbito de eu fazendo para outra pessoa interpretar, outra pessoa fazendo para eu interpretar. Quando eu preciso do desenho, situações que a gente possa ter necessidade disso, né? Então a gente vai desenvolvendo isso em etapas. Exemplos de aplicações, comparativos de vantagem de utilização do software. Utilização do software, né? O que o software nos traz hoje? Ah, ele faz o desenho bonitinho lá, eu posso colocar uma cor. Não só isso. O software hoje ele traz N funcionalidades. Muitas delas nós não vamos discutir nessa disciplina. Quem for da mecânica, por exemplo, nós vamos discutir lá para frente em projeto de construção de máquinas, onde a gente vai trabalhar ferramentas já de elementos finitos, montagens mais aprofundadas em relação ao software. Dentro da nossa disciplina, o que a gente vai montar hoje? O que a gente vai discutir hoje? Logicamente, o desenvolvimento do nosso sistema. Então, eu coloquei aqui uma válvula de esfera, acionada por uma alavanca, por exemplo, como exemplo da nossa aula. Um exemplo de aplicação. Veja que aqui nós temos uma imagem da válvula montada. Essa válvula montada ela não é feita de um único componente. São diversos componentes. É um conjunto de componentes que, interligados, geram a peça final. Então veja que você desenha cada um deles, o software permite você fazer o encaixe, a montagem, isso a gente chama de prototipagem virtual. Então você interpretar lá as características. Não só isso, posso ver volume, peso, área superficial, várias características que no dia da aula nós vamos discutir e o porquê disso, tá? Mas vou perguntar para vocês rápido, por exemplo, fiz essa peça, preciso apresentá-la para o meu cliente. Sou uma empresa, vocês são meu cliente, vocês contrataram a empresa para desenvolver uma peça e eu quero um feedback lá. Como cliente, você quer um feedback para ver como está o caminhamento, como está sendo o desenvolvimento, como está ficando a cara da nossa peça. Vamos falar no linguajar mais popular, como está a cara da nossa peça. E aí eu pergunto para vocês, como eu vou mandar isso para o meu cliente avaliar? Sem que ele roube as informações. Infelizmente, tem gente que às vezes você faz um projeto, manda para o cara olhar, o cara usa aquilo ali para já executar o seu projeto, né? Ou você tem ali uma certa segurança. Aí eu pergunto para vocês, como eu expressaria uma peça, um componente desse para o meu cliente observar se está ok ou não? Alguém poderia me dar uma sugestão aí? Pessoal, interatividade. Não sei se vocês estão dormindo, como estão. Pode abrir o áudio e falar, não tem problema.
Tem alguém aí? A aula tá chata assim? Já escutaram falar em PDF 3D? Vou fazer uma pergunta mais direta, então. Não tem tanto raciocínio. Sim ou não? Já escutaram falar? Não. Não. Legal. Você desenha um componente, gera um PDF, pega esse PDF e manda lá para o meu cliente. Meu cliente abre o próprio celular. Aqui o PDF 3D, se ele tiver um aplicativo correto, ele abre. Se ele no computador lá, ele abre a peça desenhada, né? E aí ele vai ver isso. Ah, mas isso aí é uma foto da peça. Não necessariamente. Ele vai lá, vai clicar na minha peça e vai girar ela, né? Vai dar um zoom nela lá, ó. Aí ele estava preocupado se a gente tinha percebido que esta furação era vazada para esse outro furo. Ah, tá aqui, ó, legal. Fez aqui, ó, o ressalto aqui para o elemento de fixação. Então veja que isso aqui é um documento PDF, um Adobe, né, ó. E dentro dele eu tenho como movimentar a minha peça. Ou seja, existem diversas ferramentas de comunicação utilizando o desenho como base, associadas, vinculadas a ferramentas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma ferramenta, uma peça dessa, hoje, se eu projetando quando eu trabalho, lógico que o professor trabalha também, né? Não, professor não que o professor não trabalhe, mas você está desenvolvendo um componente desse, o cliente pede um feedback, eu vou lá, gero um PDF, gero algumas informações, gero o arquivo, mando por WhatsApp mesmo para ele. Ele olha lá, ok, não ok. Se eu tenho alguma dúvida, eu mando para o meu chefe de gerente de projetos, ou mando informação para a equipe lá, pessoal, olha, atentos a esse detalhe, faço toda a comunicação e rapidamente você se comunica e mostra lá o seu elemento. Somente o componente? Não. Nós podemos fazer também de uma montagem de validação. Então aqui, por exemplo, é uma montagem, pode parecer estranha para vocês, mas eu peguei ela só para mostrar alguns elementos. Se vocês observarem aqui mais próximo, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui, um atuador pneumático, ó, um cilindro pneumático, né? Guias lineares, ó, as guias, se eu olhar mais aqui embaixo, ó, aqui vai ficar pequenininho para observação, uma ventosa aqui, ó, tá? Então, ou seja, eu faço uma montagem lá onde eu coloco os elementos, ó, tem um atuador aqui embaixo também, e mando para o cliente validar, ele olhar, pô, legal, bacana, é isso mesmo que eu tinha pensado, são características que você pode agregar valor ao seu projeto, ao seu desenvolvimento, ok? Tudo isso nós utilizamos uma ferramenta chamada SolidWorks. Quando vocês olham isso aqui, ó, então a gente tem aqui a parte de desenho, parte de montagem e prototipagem virtual. Quando vocês olham uma imagem dessa, muitos de vocês devem pensar assim, ah, quem faz isso é um doido, quem faz isso é um cara que trabalha há 20 anos no software, tal. Não, eu falo para vocês que não. Hoje nós vamos iniciar o software, nós estaremos assim. Mas no projeto final da disciplina, vocês estarão entregando elementos assim. Fiquem tranquilos, tá? Há vários semestres isso já acontece. E aí quando a gente pensa, desenho mecânico no nosso dia a dia, onde ele está presente? Onde ele está? Como ele chega até nós? Não importa a área, pessoal. Pode ser um industrial, automotivo, eletroeletrônico, lazer. A área que você imaginar, o desenho está presente. Então, por exemplo, eu coloquei 3 detalhamentos básicos aqui, 3 modelos interessantes. Coloquei aqui uma vista explodida de uma bicicleta. Acredito que muitos de nós lá na infância precisamos consertar alguma coisa numa bicicleta, né? Um patinete, um patins, um skate, né? Então, com certeza lá você desmontou alguma coisa e viu que tinha uma sequência de montagem, né? De montagem e encaixe dos componentes. O cara que projetou aquilo teve que pensar, teve que expressar aquela montagem, né? Porque ele não projetou, ele não montou. Ele projetou numa sala, a montagem era em outra região. Hoje, eu uso exemplo muito coloquei aqui do liquidificador, que é uma coisa muito interessante,
porque muitos se familiarizam com isso. Aqui eu tenho uma vista explodida dos componentes do liquidificador. Aí eu penso assim, pô, mas eu não vou projetar um liquidificador. Um liquidificador eu vou lá e compro, tudo bem. Mas você comprou seu liquidificador, você está usando aí, fazendo seus shakes, sua vitamina, tal, indo para academia. E aí um dia seu liquidificador começa a vazar. Ali embaixo, né? Justamente nessa partezinha aqui, ó. Vou colocar meu ponteirozinho vermelho aqui. Justamente nessa partezinha aqui, né, ó, de encaixe ali das lâminas, começa a vazar. Pô, vou ter que comprar outro liquidificador? Não. Eu posso ir lá na assistência técnica, eu observar talvez o projeto dele, ou ir lá na assistência técnica. Geralmente essa documentação aqui, ela está associada ao pessoal da assistência técnica. E ele vai olhar lá, pô, eu preciso do reparo número 6. Essa peça número 6 é um reparo, eu posso trocar do meu componente e ele voltar às funcionalidades normais sem vazar. Não precisa de um liquidificador novo. Ah, mas meu liquidificador quebrou, manipula o botãozinho de ligar, ele tá ruim. Opa, eu posso ver aqui, ó, que ele é feito pelo componente 12, 13, né? Talvez tenha uma chave interruptora aqui, ó, número 11, que trabalha em conjunto. São esses elementos lá que o cara vai ver e vai visualizar para poder fazer a troca. Veja que essas informações estão vindo da onde? De um detalhamento técnico de um desenho, né? Ou seja, o engenheiro que projetou gerou essa documentação a fim de facilitar não só a fabricação e montagem, mas a manutenabilidade, ou seja, a manutenção, a prolongamento da vida do produto, do elemento, ok? E por último aqui um exemplo de lazer eu coloquei, que é muito simples. Digamos que vocês compraram uma televisão nova e essa televisão precisa ser instalada na parede. Vocês vão colocar ela lá na parede. Pô, preciso comprar também um suporte para a televisão. Quando você compra o seu suporte, vê lá diversas pecinhas soltas. Algumas pessoas têm a mentalidade e a lógica já de mais ou menos como elas se encaixam, outros precisam associar ou acessar o manual. Quando você pega o manual dessa peça, o que ele mostra para a gente? Tá? Ele mostra não só a montagem, como ele traz instruções de montagem. Como assim? Fixe primeiro essa peça, depois essa, nessa sequência. Para fixar lá na parede, você vai usar tais e tais elementos. Aí ele traz uma lista de componentes aqui para a gente, ó. Tem tantos parafusos, tantos desse, tantos daquele, primeiro esse, depois esse, assim por diante, tá? Isso aqui a gente chama de instrução de montagem. Isso aqui é uma instrução de produção. Tá? Por que produção? Porque ele mostra a sequência e posicionamento dos componentes. Por que instrução de montagem? Porque aqui eu já tenho o produto produzido, eu vou apenas montar ele. Então são várias etapas aí dentro do projeto. E aí você vai vendo o encaixe, cada parte, cada elemento, como funciona. Ou seja, pode ver que no dia a dia o desenho está ali presente. A gente precisa dessas informações. Elas trazem valor, elas agregam valor ao nosso produto. Ok? Dentro dessa apresentação, coloquei aqui por último um vídeo. Eu vou passar para vocês, acredito que ele não vai ficar travando muito. Só tirar o áudio aqui. Tem um link aqui para vocês darem uma olhada. Ele apresenta o nosso software, o SolidWorks, tá? O que a gente utiliza. Então, não se assustem em relação a tudo que está sendo mostrado, tá? Hoje pode parecer uma coisa de outro mundo, mas vocês vão ver que é uma coisa extremamente básica e que a gente está apto a usar. O que precisa? Apenas empenho da nossa parte, ok? Então, por exemplo, nós hoje estamos na versão 2018-2020, eu acredito que a versão que vocês vão receber em casa é a versão 2020, tá? Então, depois que eu desenho os componentes de forma individual, eu já posso prever os encaixes, os distanciamentos, como um vai impedindo no outro. Quando eu trabalho com chapa, uma peça dobrada feita de um único componente, regiões onde elas serão unidas, olha lá, né? A fabricação ali ela vai ter um encaixe, ela vai ter uma solda. Essa peça, para ser fabricada, ela parte de uma chapa plana, né? Então eu posso planificar ela. A gente chama de ferramenta chapa metálica. Aqui já é mais a parte de superfície, a gente não trabalha tanto isso. Aqui é para você trabalhar com as pranchetas, telas touch, né? Ou mesas digitalizadoras, aonde você vai gerando elementos. Aqui é uma coisa muito interessante, que é a parte de teste. Dentro da prototipagem virtual, uma das grandes vantagens do software é você poder validar o seu projeto antes de fabricar. Digamos que você está projetando essa cozinha,
E aí você colocou aqui o seu forno, uma gaveta, e quando você vai lá no dia de teste real físico, você vai ver que ao abrir essa gaveta, ela não abre porque ela bate no puxador do forno. Pô, mas como eu podia prever isso antes? Se eu estou fazendo meu projeto sem executando minha montagem sem um projeto, sem desenho, sem medidas, aí vai ser uma consequência. Se você projetar antes, se você prototipar, se você virtualizar o seu projeto, você pode prever essas análises. E você vai lá e observa quais são as interferências, né? Olha lá, ó, região de choque ali, ó. Ele mostra pra gente, né? Ah, tudo bem. Eu posso projetar isso e falar que toda vez que eu for abrir a gaveta, obrigatoriamente tem que abrir a tampa do forno. Funciona? Funciona. Cada um tem sua característica aí dentro do software. Um minuto, vamos voltar aqui. Parte de montagem, onde você replica elementos. Então, por exemplo, se eu desenho lá uma planta, uma indústria, um equipamento, que eu tenho um elemento padrão e ele se repete diversas vezes. Eu preciso desenhar ele 20 vezes, todas as vezes que ele repete? Não. Basta um e você insere na sua montagem ele diversas vezes. Tá? Foi mal. Tô dando o play aqui, tô passando o slide. Pronto. Aí você trabalha ele aí conforme a necessidade. Você vê que o software ele traz para a gente uma virtualização, montagem, a partir de elementos de fixação móvel, né? Fixação. Então, isso aqui é uma vista explodida. É aquela parte onde a gente vê lá o nosso elemento separado. Ele parte de uma montagem já pronta. Então, a gente vai ver que para a gente fabricar isso aí é tranquilamente, a gente montar, expressar todas essas informações. Depois de desenhado, testado, nós vamos para a parte de desenho técnico, né? Ou seja, olha lá, vistas em corte, onde eu vou interpretar, né, o posicionamento, a região de encaixe de cada elemento, os elementos de fixação, né? Dimensões, posições, graus de liberdade, ó. Então, aquele recuado, aquele estendido, né? Então, eu posso me comunicar com o usuário final ou com a pessoa que vai ler o projeto posteriormente. Que eu também pensei uma coisa, pessoal. Vocês trabalham numa empresa e vocês estão fazendo um projeto. Quando vocês fazem esse projeto, não necessariamente você vai visualizar ele eternamente. Digamos que você evolua dentro da empresa. Então, hoje você é lá um desenhista, um projetista. Amanhã você pode ser um projetista-chefe, gerente de setor, gestor. Ou seja, outras pessoas que estão lá embaixo vão analisar desenhos que você fez na época que você trabalhava lá, anos depois. Essa comunicação ela tem que ser padronizada. Aqui é a parte de montagem, prototipagem virtual, que a gente chama, né? Ó. Então, todos os componentes desenhados individualmente foram testados. Alguns elementos padrões já a gente coloca, né, dentro da nossa montagem. Então, eu posso buscar na biblioteca lá alguns elementos já prontos que eu vou comprar e fazer o encaixe dele, né? O eDraw aqui já é uma parte de renderização, né? Prototipagem. Trabalha com outros softwares também, a integração com outros softwares, muito bacana. Prototipagem virtual, né? Você consegue dar material ao seu elemento, testar ali o componente, o posicionamento, ver a cara final dele, né? De forma virtual e com isso ter uma garantia, uma aprovação melhor do seu projeto. Está realizando a montagem. Vamos lá. Essa parte aqui do 3D Connection, a gente não trabalha muito ela, tá? É mais uma parte de apresentação gráfica aí. Essa parte de elementos finitos, né? A parte de Flow Simulation, isso a gente vai ver em projeto de construção de máquinas, não está na nossa disciplina, mas só para vocês conhecerem o que o software faz. Você consegue trabalhar aí análise de fluxo, análise de vazão mássica. Vamos trabalhar aqui, não nessa disciplina, ó, a parte de esforço mecânico, então a simulação
por elementos finitos de esforço na distribuição de energia, comportamento. E a parte de CAM, também não cabe na disciplina, mas o nosso software tem, que é a comunicação para a fabricação externa. Então, eu posso desenhar um componente lá, este meu componente, ele vai ser levado para uma impressora 3D, para um centro de usinagem, e aí eu consigo validar ele antes, como também prever, né, estimar várias características e mandar ele comunicação direta dentro do meu sistema. Tá? Esse é o nosso software, então quarta-feira a gente vai falar mais sobre ele. Queria mostrar para vocês uma outra característica agora. Dentro do nosso uniforme online, esse aqui é o meu uniforme online, nossa disciplina aqui, 13 alunos já, ó. Alguém desistiu já viram a primeira aula, já correram, achei que ia ser mais tranquilo. Vamos lá, pessoal, nem na nossa disciplina existe agora a plataforma do AVA, né? Ó. Então, quando a gente entra nela, o AVA, desculpa, ele é a plataforma do Moodle, aonde você vai visualizar suas disciplinas. É como se fosse uma sua nova plataforma material didático, tá? Aqui está aparecendo um monte que são minhas disciplinas, mas eu tenho nosso horário aqui, ó, segunda, então nós temos aula segunda de manhã e quarta de manhã, né? Então, existe a turma teórica e a turma prática. Quando vocês entrarem aí na turma teórica, vai ter uma apresentação da disciplina. Essa apresentação da disciplina, você vai ver lá um roteirozinho que fala de algumas regras, algumas características da disciplina, tá? Em questão de utilização, funcionalidades. Então, se a gente abrir aqui ele, vocês vão vendo aqui, é como se fosse um livro, esse aqui, ó, a apresentação da disciplina de desenho mecânico. A gente vai falar da modalidade, relembrando presencialidades, né? Vamos só falar aqui rapidinho. Aulas teóricas e práticas. Inicialmente, nossa disciplina é virtual, mas ela é híbrida. Haverão encontros presenciais combinados. Nós vamos combinar ainda os encontros presenciais, tá? Conforme o andar da disciplina. Por que isso? O que acontece? Hoje, nós temos material teórico virtualizado para a nossa aula, que é essa nossa videoconferência, e nós teremos acesso ao software em casa para esse desenvolvimento, tá? Caso necessário, algum aluno com dificuldade ou alguma ação lá que requer um pouco mais de atenção, nós vamos marcar os encontros presenciais para desenvolver isso dentro da universidade. Mas isso será prévio acordo entre a gente, tá? Como funcionará a disciplina, é justamente essas informações. Então, tem o link aí do Zoom, que é essa plataforma que a gente está usando hoje. Já o link fixo, eu coloquei ele na descrição também do grupo do WhatsApp, mas toda manhã eu vou mandar para vocês antes da aula. Eu sempre vou dar um bom dia para vocês. Pessoal, bom dia, falta tanto tempo para a nossa aula. Segue o link, tá? Então, sempre eu faço essa comunicação aí para nós. Vamos lá. Estratégia de avaliação, atividades avaliativas, né? Ó. Então, o aluno, para ser aprovado, lá na nota final, ele precisa ter uma média igual ou superior a 5, tá? Então, se você analisar hoje, né? Pô, só precisa tirar 5 para passar. É o mais básico que eu acredito que seja, mas, logicamente, você vai lutar aí pela nota máxima. Então, provas e trabalhos, elas têm uma pontuação de 0 a 10, tá? Aulas práticas não são pontuadas. Quando for uma aula prática, que tiver uma atividade pontuada, vai ser apresentado isso, tá? Projeto final da disciplina, ele é obrigatório. Então, no final, nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente aprendeu e aplicar dentro de uma situação, ok? Pessoal, uma coisa interessante, tá? 2 características fundamentais é que a gente tem que discutir. Trabalhos e provas, durante o semestre, não há possibilidade de segunda chamada. Como assim não tem segunda chamada? Existem 2 características. Quando você propõe uma atividade, essa atividade ela tem um período para ser desenvolvida. Então, esse período é um prazo dilatado, aonde dentro desse horário, desse período, você vai desenvolver sua atividade. Quando você faz uma atividade com um período dilatado, estabelecido previamente, não tem o porquê você não fazer ela. Tá? Eu não tenho como repetir esse prazo posteriormente. Para não ter nenhuma perda, isso são várias atividades, o aluno vai computando, e ao final lá da média, quando a gente for calcular a média, eu vou descartar sempre uma nota mais baixa. Então, se eu faltei alguma prova,
ou alguma atividade, ela seria a nota descartada, ela não entra dentro da nossa pontuação, tá? Então vocês vão ver lá conforme for andando, a gente vai calculando e vendo aí o resultado. E o projeto final é obrigatório, tá? Por que eu coloco obrigatório? Porque ele é um apanhado final, tá? É como se fosse a familiarização final da disciplina, onde você vai associar todos os elementos juntos. E aí, quando você faz essa associação, o aluno tem que vivenciar isso, né? Então, a gente coloca essa obrigatoriedade. Mas se eu não fizer o projeto final, ele pontuará 0. Só que ele não vai ser a nota mínima. Então, está descrito aqui, depois explica bem direitinho, vocês olham lá. Caso você não faça o trabalho final, vai ser esse 0, ele vai ser computado dentro da sua nota. Ele não é descartado, tá? Frequência. Vocês sabem que a nossa sequência de aula é semanal, 2 encontros por semana. E para aprovação, além da nota, vocês têm que ter 75% de frequência. Então, sempre quando chegar nos instantes finais da aula aí, por exemplo, agora, eu vou pedir para vocês aqui no chat do... Como a gente pode falar? Do Zoom, da ferramenta de coisa, vocês colocarem o nome completo de vocês lá para a frequência, ok? Então, por favor, só colocar o nomezinho de vocês lá. Papel do aluno, né? Ó. Então, vocês vão ver o papel do aluno, né? Se preparar sempre para as aulas, acessar o conteúdo didático e dinâmico da disciplina, né? Acompanhamento do plano, verificação das atividades, acessar as aulas virtuais, tanto no Moodle, né? Estudar para a disciplina. Pessoal, essa é uma disciplina onde o assunto dela é contínuo. Ele é sequenciado. Então, nós vamos começar a aprender a desenhar de uma forma padronizada. Vai ter um momento que esse padrão de desenho ele já se aplica a tudo que a gente faz. Então, a gente vai desenhar não só um componente depois, 2, 3, eles vão se comunicar, esses componentes. Ou seja, quando a gente já estiver trabalhando no conjunto, a gente não vai voltar mais para aprender a desenhar. Isso aí você já vai ter aprendido. Então, veja que todos os conteúdos que a gente trabalha, eles vão se complementando. A nossa primeira aula lá de desenho faz parte da nossa última aula da disciplina, tá? Então, você vai ver que a nossa matéria ela é evolutiva e é sequenciada, ok? Lembre-se, você é o responsável pelo sucesso seu sucesso na disciplina, ok? Estratégias de comunicação, coloquei aí, né, ó, coloquei aqui o link do chat do grupo lá do WhatsApp, tá? Então, mandei também pelo Unifor Online, e aí a gente tem uma forma de comunicação. Pessoal, sobre o grupo do WhatsApp, vamos usá-lo de forma racional e direta, ou seja, com informações pertinentes à disciplina, dúvidas, mas cuidado. Quando vocês mandarem uma pergunta, um questionamento, alguma coisa para mim, lembre-se que eu também ministro outras aulas, outros horários. Então, eu vou responder vocês, mas não vai ser talvez de prévio atendimento. Ele pode ser um pouco mais à frente. Então, só ter um pouquinho de paciência. Ah, mandei uma mensagem pro professor lá às 7 horas da noite, deu 10 horas e não respondeu ainda. Pode ser que eu responda no outro dia, ou talvez alguns dias à noite eu possa responder, conforme a disponibilidade, ou conhecimento do assunto. Mas tenham calma que a gente vai atender, ok? Então aqui a gente falou sobre a apresentação da disciplina, né? Dentro da nossa disciplina ainda também tem, eu coloquei lá o material didático já dessa nossa primeira aula, então dessa nossa aula inaugural, quando vocês entrarem lá, tem o contrato didático, a gente chama, que é a apresentação PDF lá da nossa aula PowerPoint que foi apresentada agora há pouco, esse roteiro de apresentação e o plano de ensino. Logo, logo eu vou colocar aqui